E começamos com a apuração conjunta. A Procuradoria-Geral da República pediu novas diligências sobre a acusação de estupro de vulnerável contra o candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas. A gente vai atualizar essa apuração para vocês. A Polícia Federal pediu a abertura de um inquérito, Tainá, ao ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes encaminhou para a Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria-Geral da República pediu uma nova diligência. O que eu apurei, que esse pedido foi feito em maio e ontem ele chegou à Polícia Federal. Então, nas mãos da Polícia Federal, a Polícia Federal agora fará essa nova diligência antes de enviar ao ministro Gilmar Mendes. E caberá ao ministro Gilmar Mendes autorizar ou não a abertura desse inquérito. O pedido de investigação é baseado em representações apresentadas por parlamentares governistas por uma suspeita de uma tentativa de estupro contra uma menina que tinha 13 anos na época do eventual episódio. E o Gaspar, ele nega as acusações, né, Tainá? Ele nega as acusações, inclusive já apresentou ao Alfredo Gaspar o seu material genético para refutar essa suspeita e acionou a Suprema Corte por calúnia e injúria. A expectativa é de que a Polícia Federal encerre a diligência ainda neste mês para que o magistrado tome uma decisão se arquiva ou autoriza a apuração. Com o anúncio de que vai compor como vice a chapa presidencial do Flávio Bolsonaro, claro, o episódio voltou a ser mencionado pela esquerda e a tomar conta das manchetes de jornal. A estratégia tem sido a de tentar aumentar a rejeição de Flávio Bolsonaro, aqui falando do seu campo adversário de Lula, sobre o eleitorado feminino. Uma das maiores dificuldades hoje para a direita na eleição deste ano. Eu vou chamar a Isabel Mega, vamos colocar a Mega em tela, daqui a pouquinho a gente vai ter mais liberdade, Isabel, para você estar conosco aqui dentro do estúdio. Estamos fazendo uns ajustes para que Isabel possa caminhar junto a mim, a você aqui no telão em breve. É isso. Ô, Bel, vamos falar disso. Isso ontem a Isabel foi quem pontuou, né? Lembrou pra gente que isso estava pendente no histórico do Alfredo Gaspar. E é claro, ele vai se defender, já tem ali os aliados dele no PL dizendo que, se for preciso, vão procurar Gilmar Mendes, vão levar Gilmar Mendes à defesa do Alfredo Gaspar. Isso já está sendo tratado pela campanha do Flávio Bolsonaro, até a reação do discurso. Mas, Isabel Mega, eu queria que você trouxesse para a gente até que ponto isso foi levado em consideração pelo PL quando da escolha do Flávio Bolsonaro, levando em consideração o que a gente traz aqui no final do nosso texto, que é a dificuldade de Flávio Bolsonaro com o eleitorado feminino, né? Como é que hoje o PL lida com essa crise em potencial em torno da vice de Flávio Bolsonaro? Oi, Tainá, boa tarde para você, Uribe, boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores. Tainá, eu vejo que nesse momento o PL vai se apegar a qual é o ponto de apuração em que estamos a respeito disso que está sendo falado, não de hoje, mas que é recuperado pela esquerda em torno do vice escolhido por Flávio Bolsonaro na candidatura à presidência da República. Então, imagino que o discurso deles vá justamente para dizer o seguinte: olha, Alfredo Gaspar não é nem sequer ainda formalmente investigado. Ainda estamos no ponto em que a Polícia Federal está pedindo providências à Procuradoria-Geral da República, a PGR está pedindo novas diligências em relação às suspeitas que pairam contra Alfredo Gaspar. Isso é o que eu já vejo que se desenha como estratégia da campanha de Flávio Bolsonaro para tentar blindar o vice e explicar em que ponto estamos a respeito das acusações, das denúncias que são feitas e que, repito, não são novas. Isso teve muito combustível ainda na reta final da CPMI do INSS, foi levantado por parlamentares como Lindbergh Farias, do PT, e também Soraya Tronic, hoje no PSB. Do outro lado, a gente tem um ponto que representa uma fragilidade, porque Flávio Bolsonaro passou boa parte dos últimos meses indicando que escolheria uma vice-mulher. Quando o chá revelação do vice vem,
é um homem, o que o distancia desse público, e ele vai ter que tentar outras estratégias para grudar no eleitorado feminino. A gente já tem uma linha geral de como ele está fazendo isso, que é com o uso da imagem da própria esposa, a Fernanda Bolsonaro, na campanha. Ela está sempre ali ao lado dele, ela está gravando vídeos, ela está participando ativamente. Agora, não é alguém na composição de chapa. E, somado a isso, vem uma suspeita que paira sobre o vice dele e que o conecta diretamente com questões muito delicadas e ligadas também à questão da mulher. Então, sim, é um tema de fragilidade, é um calcanhar de Aquiles que eles vão ser cobrados pelos adversários, vai vir artilharia em torno disso, no momento em que as coisas não estão 100% esclarecidas, e isso vai render um custo também à campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Mas, considerando que Flávio Bolsonaro tinha outras opções de nome e escolheu Alfredo Gaspar, é muito difícil imaginar que eles acreditem que não vão conseguir explicar. Mas tudo pode acontecer numa eleição. A preço de hoje é o cenário que está sendo colocado, querendo ou não, o vice ajuda a oposição a Flávio Bolsonaro a trazer esse discurso com os pilares das questões ligadas à mulher, com as denúncias que pairam sobre Alfredo Gaspar e com a disseminação também de conteúdo naquilo que pode ser visto como algo muito sensível para o vice, a depender, claro, de qual que vai ser o encaminhamento daqui para frente, se haverá abertura formal também de uma investigação, quais as providências serão tomadas pela Procuradoria-Geral da República, eventualmente até mesmo pelo próprio Supremo Tribunal Federal, já que é um deputado, tem foro privilegiado. E uma série de críticas dentro do campo bolsonarista. Eu conversei com 3 bolsonaristas ontem, que são contrários à indicação do Alfredo Gaspar, disseram que era melhor o Rogério Marinho, atrair o Nordeste e não tem tantos problemas ali de apurações. Claro que ninguém aqui está condenando o Alfredo Gaspar antes da hora. O Alfredo Gaspar já apresentou as explicações dele, agora cabe à Polícia Federal fazer essa última diligência e caberá ao ministro Gilmar Mendes abrir esse inquérito ou não. Os argumentos dele são bastante plausíveis, inclusive de um homônimo, de um primo que teria tido relacionamento com essa menina, quando era menor de idade também. A grande questão é que você cria uma narrativa que poderia ter sido mais elaborada ou pelo menos calculada antes do anúncio. Nós temos também integrantes da ala evangélica que apoia Jair Bolsonaro fazendo críticas públicas a essa escolha. Silas Malafaia. O Silas Malafaia é um deles, porque o tema do estupro é um tema muito grave nacionalmente e ainda mais para um segmento religioso que defende a família. Então, essa é uma questão que precisa ser tratada agora por Flávio Bolsonaro antes do registro da candidatura no dia 15.